pessoal, olha eu aqui novamente para mais um episódio aqui do RemaCast e nós vamos falar hoje sobre sacerdócio e paternidade, então já curte, comente, compartilhe esse podcast para que possa alcançar mais vida. E eu estou aqui com o Reinaldo, tudo bem, Reinaldo? Tudo bem. Mais uma vez, né, uma honra estar com vocês aqui e estar contigo. Eu falei vocês porque eu também falei aqui com a Solange, né, e você vai estar também apresentando um pouquinho mais de você para o pessoal conhecer. E mais uma vez quero te agradecer porque é um tema muito importante, sacerdócio e paternidade. Graças a Deus que está sendo ministrado nas igrejas sobre isso, mas ainda a gente percebe que tem uma lacuna muito grande. Então, eu acredito que vai ser muito bacana esse podcast, esse bate-papo falando sobre sacerdócio e paternidade. Então, bem-vindo ao nosso RemaCast. Muito obrigado pela oportunidade, é uma alegria estar aqui. Eu sou José Reinaldo, sou do Ministério Internacional Batista Avivamento, do apóstolo Paulo e apóstola Hilda. Estou nesse ministério já há 21 anos, aproximadamente, né? Uhum. Sou casado há 27 anos, tenho 2 filhas, a Isabelle e a Tayla. A Isabelle trabalha, está estudando, se preparando aí para a vida acadêmica, e a Tayla já casou, está no campo missionário ali, semeando a palavra de Deus. Bacana. Eu sou pedagogo de profissão, amo o que eu faço, né? Estou há quase 30 anos aí no magistério ensinando. E é um privilégio estar aqui nesse podcast falando um pouquinho sobre sacerdócio, casamento, família. Que bacana. E eu quero ter a oportunidade de conhecer os pastores de vocês, viu? Vocês falam muito bem deles. Sim. Quero ter a oportunidade. Então vamos lá, então, falando aí sobre paternidade, sobre sacerdócio. A gente entende que é um papel muito principal, né, e muito importante aí pro homem dentro da família, dentro do lar. Então eu queria que você respondesse para nós como o sacerdócio dentro do lar pode influenciar a identidade, né, dos filhos. Olha, essa é uma pergunta bem pertinente. Uhum. Primeiro, quando o homem entende o papel do sacerdócio, que é aquele homem que vive nos princípios bíblicos, né, que entendeu que Jesus, o Senhor, é o centro da nossa vida, e ele traz isso para dentro da casa, da família, no convívio, ele vai mover a família, mover os filhos através do seu testemunho, do seu exemplo. Uhum. Ele vai vivenciar isso dentro de casa, e é o comportamento dele que vai fazer com que os filhos se apaixonem por esse Deus e busquem o evangelho, porque ele tem uma referência que é o pai, que é a proteção dele. Uhum. E quando o pai entende que ele é a proteção do filho, que ele que conduz os filhos no caminho do Senhor e nos princípios dos homens, ele vai ser a referência do filho. Muitas vezes o homem dentro do seu lar, às vezes ele entende que o sacerdócio é a questão do mandar, né? De não usar apenas a autoridade, mas o autoritarismo ali, né? E a gente acaba percebendo que o sacerdócio, que era para ser realmente de uma forma de liderar a sua casa para um propósito, acaba muitas vezes desmoronando, né? Então, assim, como que um homem hoje, sendo com princípios bíblicos, sendo cristão ou não, pode entender a importância do sacerdócio? Porque às vezes a gente está falando aqui de crente para crente, né? De cristão para cristão. Mas é quando uma pessoa não tem os princípios bíblicos, como que ele vai entender que o sacerdócio tem a ver com uma postura, com uma liderança, mas não na questão de somente mandar? Eu mando, a esposa obedece, eu mando, os filhos obedecem, porque eu coloco a comida na mesa. E aí? Quando o homem dentro da casa, ele age com autoridade, primeira coisa que vai criar nos filhos, não vai criar o respeito, vai criar o medo. Uhum. E quando o filho tem medo, ele se afasta do pai. Mas você fala autoridade ou autoritarismo? Sim, o autoritarismo. Ah, sim. Sim, aquele pai mandão, aquele pai um pouco mais chucro, que é só na bronca, né? Agora, o pai que ele tem autoridade dentro de casa, ele vai administrar a sua casa com amor. Uhum. Ele vai vivenciar os princípios de Deus dentro do lar e vai ensinar os filhos com amor. Uhum. A disciplina é com amor, né? O gerenciar a família é com amor. E esse amor é o parar com os filhos, é ouvir, é entender o lado dos filhos, é estar presente na vida dos filhos. Uhum. E não é sempre mandando. Ele vai exercer a autoridade de mandar no filho, mas esse mandar, ele não vai ser aquele homem tipo aquele capataz, aquele homem bravo, que os filhos têm medo até de dar bom dia, né? Porque não sabe como ele vai se comportar. Então não é apenas a questão de sustentar a casa, mas é a questão de realmente viver essa paternidade, Sim. né? Sacerdócio e paternidade andam junto, é uma coisa diferente da outra? Não. O sacerdócio e a paternidade têm que andar junto, né?
O sacerdócio é o homem que entende os princípios de Deus, vive os princípios de Deus e conduz a sua família nos princípios de Deus. Então ele vai fazer o quê? A paternidade dele vai ser dentro dos princípios de Deus. Quando ele entende que o homem que gerencia a casa, o homem que serve ao Senhor e conduz os filhos nesse caminho, ele vai exercer a sua paternidade, porque ele é pai e ele sabe por que ele é pai. Porque ele desejou ser pai. E quando ele desejou ser pai, ele sabe que ele tem a responsabilidade de cuidar desse filho, de amar esse filho, de disciplinar esse filho e ensinar os princípios de Deus para esse filho. Porque eu não consigo ver hoje uma família constituída que não seja debaixo dos princípios de Deus. A gente percebe que não somente os não cristãos, né, ou que não têm uma religião, mas muitas vezes dentro das igrejas evangélicas ainda existe muito homem que não se move no sacerdócio, no princípio de sacerdócio de paternidade. Então, mediante isso, a gente entende que existem muitos lares que têm uma ausência emocional, né? Principalmente na parte dos filhos. Como que o pai pode se tornar referência, então, espiritual para essa família? Como que ele pode, hoje, dentro da igreja, né? Eu sou cristão, mas eu não ajo com princípios sacerdotal, né? Como esse homem pode ser a referência? Como ele pode alterar, mudar isso para ser realmente a referência da sua casa, da sua família? Hoje eu sou pedagogo, eu convivo com crianças todos os dias, né? Então eu passa nas minhas mãos em média de 40 a 60 crianças por dia, e eu tenho observado no comportamento dele, nas falas dele, que a dificuldade que tem no relacionamento familiar de exercer essa paternidade nos princípios de Deus, até mesmo aquele que não tem ainda uma religião específica, né, ou que não serve a Deus nos princípios, é a presença do pai na vida do filho. A presença não é aquele pai que só vai nutrir a casa financeiramente, mas aquele pai que está presente ali com o filho, sentando, conversando, orientando, educando, abraçando. E a grande dificuldade hoje dentro das famílias que eu observo através do convívio com as crianças é realmente isso, é o relacionamento afetivo. Essa dificuldade que os pais têm de demonstrar o afeto para o filho. Demonstrar isso através do abraço, através do beijo, do sentar no colo, de ouvir o filho, de entender o que ele está pensando, como o coração dele funciona. Então, quando os pais não têm esse sentar junto para conhecer verdadeiramente o filho, né, ele acaba perdendo esse vínculo afetivo e não consegue criar essa conexão com o filho dele na questão da afetividade. E se não tem conexão com o filho na afetividade, ele também não vai conseguir imprimir no coração dos filhos os princípios de Deus. Então você fala que eles precisam ter essa consciência. Precisa ter essa consciência que ele é protetor, ele é o educador, mas é aquele também que cuida do emocional do filho. Então quando tem uma conexão ali entre pai e filho, e essa conexão só vai vir no parar. Né? No estar presente na vida do filho. E é interessante que muitos precisam entender que se eles não tiverem essa consciência e começar a ter essa postura de sacerdote, de paternidade, os seus filhos vão começar a crescer com o espírito de orfandade. Sim. E se eles não crescem com essa paternidade, e ele vem com esse espírito de orfandade, eu tenho pai, mas eu não tenho um pai presente, eles também não vão ter essa referência de Deus na vida deles. Porque eles criam referência com Deus através da paternidade que ele tem. É o trato que o filho recebe do pai que ele vai ter uma comunicação, uma ligação com Deus. E às vezes vai tentar achar essa paternidade em outra pessoa lá fora, né? Arrumar outra referência, isso é verdade. Exatamente, né? Isso. A gente observa muito isso nos adolescentes e crianças, que quando eles não têm um vínculo afetivo com o pai, de chegar, ter um problema, sentar, conversar com o pai, ou dizer, pai, eu fiz isso, né? Quando eles não fazem isso é porque ele tem medo do pai, então ele não criou vínculo de respeito. Então, se não criou vínculo de respeito, ele não vai sentar para ouvir o pai ou para conversar com o pai, porque ele vai ter o medo primeiro. Então, ele vai estar acessível a outras pessoas na qual ele cria esse vínculo afetivo. Às vezes é um tio, é um professor, às vezes é um estranho, ou às vezes é alguém mal intencionado, porque ele está com déficit emocional. Ele não tem uma base emocional dentro de casa. Ele não tem uma referência de autoridade ou alguém que é um porto seguro que eu posso contar com meu pai, porque ele vai me ajudar a resolver o meu problema, ou eu estou mal, eu vou contar com meu pai que minhas emoções não estão legal e eu não estou bem. E o pai também, quando não tem esse vínculo com o filho, ele não consegue compreender as necessidades emocionais dos filhos. E aí eles acabam perdendo os filhos porque às vezes exerce autoridade bruta com os filhos, não para ouvir, para compreender o filho e não entende as emoções dele. Então, se ele não tem uma vivência com o filho dentro de casa, ele não tem acesso ao coração do filho. É por isso que hoje tem muitos filhos indo para psicólogo, né? Sim.
Hoje é muito comum você ter crianças e adolescentes com problemas psicossomáticos, né? Principalmente com depressão, com ansiedade, e isso gera através do relacionamento familiar. Hoje, os grandes problemas que eu tenho, por exemplo, em sala de aula, não é problema cognitivo que a criança tem de aprender. São problemas emocionais que não são resolvidos, que atrapalham o desempenho acadêmico do aluno em sala de aula. E aí você vai conversar com ele, às vezes o pai é violento, o pai bebe, o pai briga com a mãe, o pai e a mãe estão todo dia tendo atritos ali, e o filho vivenciando e se alimentando daquilo. E é aquilo ali que vai alimentar as emoções da criança. A gente estava falando no podcast anterior sobre mesa posta, né? Sobre a importância da mesa posta. O que a gente pode relacionar o sacerdócio com a mesa posta? Nossa, é a cereja do bolo. Quando o homem entende o seu papel de ser pai, de ser protetor, de ser provedor, não financeiramente, mas também emocionalmente dentro do lar, com a presença dele, com a mãe, com os filhos, ele está exercendo o seu sacerdócio, né? E a mesa dentro da família, a mesa física e a mesa da presença dentro de casa é a chave para construir esse relacionamento entre pai e filho. Porque eles vão sentar, eles vão se permitir, né? Ele vai conseguir sondar o coração do filho. E é ali na mesa que vai gerar o diálogo entre um e o outro. Eu quero abrir um parênteses aqui sobre aquilo que a sua esposa testemunhou aqui com a gente, que ela falou que teve um tempo que você teve que ficar com as crianças. Sim. Né? Muitos homens não entendem isso. Eles vão falar, não, como? É o dever da mulher, não é do homem. Conta para nós, só para a gente entender um pouquinho melhor aqui, como você, como líder da sua casa, né, como homem da sua casa, sacerdote ali, essa questão da paternidade, você teve por um tempo, por uma fase, ter que cuidar de suas filhas enquanto sua esposa estava indo trabalhar e mesmo assim continuar exercendo essa paternidade, essa questão da liderança. Olha, isso foi uma Porque fase... uma coisa não anula a outra. Não. Em nenhum momento eu tentei suprir a ausência da mãe ali, porque a mãe estava dentro de casa. Era uma necessidade nossa o trabalho dela naquele período. Então ela precisava daquele trabalho para ajudar nas despesas da casa. Então nós somos uma família onde que as despesas são divididas entre eu e ela. Não só as despesas, mas a organização da casa, o serviço, sempre foi muito bem dividido. E esse período em qual eu vivi essa paternidade com ela, em nenhum momento eu tentei suprir a ausência da mãe ali, porque a mãe não estava ausente. Ela estava um tempo fora de casa. E ali eu acabei exercendo o meu papel e tendo uma proximidade muito maior com as filhas. Sim. Então, como a mãe não estava presente, elas, emocionalmente, elas vieram mais a mim. Porque eu estava ali presente, né? Então, eu sempre fui um pai assim que trabalhei muito para minhas filhas terem autonomia, desde pequenininhas. Assim, você vai crescer, mas vai crescer independente, você vai crescer dona de si, das suas vontades. E a gente foi trabalhando isso com ela, na questão da responsabilidade, a questão da correção. Por exemplo, eu nunca corrigi meus filhos na vara. Então eu entendi que a disciplina vem no amor. Então eu prefiro criar um vínculo com ela. Você me conta o problema, eu ouço, eu ajudo a resolver, mas a correção vai vir, você vai ter que reparar o erro que você fez. Sim. E ali nós fomos criando esse vínculo com elas. Então, quando elas tinham problemas, elas tinham facilidade de chegar para mim e contar, olha, nós acontecemos isso. Então, quando minha filha mais velha mesmo tinha situações ou cometia algum erro, ela tinha facilidade para chegar para nós, sentar e dizer, olha, vamos sentar, eu preciso confessar algo para vocês. A gente sempre fazia isso em volta da mesa. E a Isabelle, como era a minha, já estava um pai mais experiente, então eu consegui não ter problemas em me envolver com ela. Né? Então a gente teve uma comunicação muito legal. E a Isabela, ela cresceu sem grito, sem bronca, né? Num período onde a gente já tinha entendido o princípio de Deus e a gente vivenciou isso. Então elas cresceram vendo eu e a mãe dela, minha esposa, vivendo uma casa com os princípios de Deus. Então minhas filhas cresceram, nunca assistiram brigas nossas. Todas as situações que a gente sentava, nós dois no quarto, fora do horário que elas estavam acordadas, e resolvia as diferenças ali. Então elas cresceram vivendo esses exemplos dos princípios de Deus dentro do lar. Seja em oração, leitura bíblica. Então isso para nós foi muito prático, foi leve, foi suave. Então elas não tiveram problema na conversão ou de aceitar Jesus, ouviu para a igreja, porque elas cresceram vendo os pais dando exemplos bons para ela. E isso facilitou muito na educação dos nossos filhos, das nossas filhas. Que bacana. Então, hoje, o que você passou para a gente é que o homem ele pode, às vezes,
suprir uma necessidade ali que foi necessária, mas sem anular o sacerdócio, sem anular a paternidade, sem anular a liderança. E pode dar continuidade a isso. Bacana. O que a Bíblia nos ensina sobre homens que marcaram as suas gerações, quando a gente fala sobre essa questão através do sacerdócio e da paternidade? Olha, eu tenho alguns personagens bíblicos que eu me espelho muito. Né? Um deles é quando Josué diz, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele diz isso, ele fala com uma autoridade. Por quê? Porque ele está dizendo, não só eu, mas quando ele fala eu e minha casa, ele tem a esposa e os filhos na presença de Deus. Sim. Então, quando nós entendemos isso, que quando a família está junto, unida, servindo ao Deus, a vida se torna mais leve, as dificuldades vêm, mas nós temos uma forma de administrar diferente. Então, quando nós entendemos o princípio de Deus sobre a nossa vida. Um outro exemplo que eu tenho é Abraão, que é o pai da fé, né? Um homem que o nome dele veio para todas as gerações, né? Como a Bíblia diz, né? A sua descendência como as estrelas do céu e a areia da praia. Ou seja, por que ele teve essa bênção de Deus? Porque ele foi uma referência de homem. Ele foi uma referência de sacerdócio, foi uma referência de fé, foi uma referência de pai. Se ele não tivesse essa referência, Deus não teria feito uma menção tão memorável a respeito dele. Então, e quando a gente fala de referência, não quer dizer também de perfeição, não. Né? Se você for olhar, teve alguns erros ali no caminho, mas mesmo assim Todos esses homens, eles erraram, eles pecaram, eles cometeram erros. Mas existe a diferença de você errar e você permanecer no erro, mas você erra, se arrepende do erro, muda a sua postura e continua. E muitas vezes os homens têm essa dificuldade de errar com os filhos e achar que pedir perdão para o filho ou pedir perdão para a esposa é uma fraqueza e ele está se rebaixando. E aí que o inimigo entra, porque quando o homem entende isso, que quando a gente erra, a gente pede perdão e a gente corrige o erro, você está ensinando para o seu filho que ele vai errar, que ele pode errar, mas a diferença está na postura dele. O caráter dele de compreender que ele errou, que ele é um ser que pode pecar, que Deus sabe que nós podemos pecar, tanto que a Bíblia fala que nós devemos perdoar o nosso irmão 70 vezes 7. Ele vai crescer com esse princípio, então, ou seja, ele vai errar, mas ele vai se posicionar. Ele vai ter um caráter irrepreensível, porque ele sabe que ele pode vacilar, mas ele também sabe que ele pode se arrepender e mudar a história de vida dele. Eu gosto muito da vida de Samuel. Só que Samuel ele foi um grande líder, um grande profeta, um grande juiz, mas quando entra no contexto de sacerdócio, de paternidade, ali ele falha muito com seus filhos, né? Então, às vezes, não é nem questão de você ser um grande homem de Deus, mas se você falha com a sua família, com os seus filhos. Samuel é um personagem bíblico que me inspira muito, mas traz algumas indicações. Por quê? Porque Samuel, quando ele nasceu, que ele cresceu já dentro do ministério, né? Na presença de Eli. Então, ele não cresceu na presença do pai e da mãe. Ele não cresceu dentro com os irmãos ali. Não teve referência de família. Ele foi um grande homem, né? Um excelente servo de Deus. Mas quando entra na estrutura família, ele não teve essa vivência. Né? Mas ele deu o melhor que ele pôde para Deus. Então, hoje então nós podemos entender, conforme a vida de Samuel, que é necessário ter uma referência. É fundamental. É tanto quando a família, ela surgiu no início de tudo. Antes de governo, de escolas, antes de organizações de igreja, Deus constituiu uma família. Ele colocou o homem e a mulher como auxiliadora. E ali Deus deu um comando, crescei-vos e multiplicai-vos. Ou seja, ele instituiu uma família dentro de princípios, né, de cuidado, de amor, de proteção. E a nossa função paterna é essa. É o amor, é o cuidado, é a proteção, é cuidar da vida espiritual, que deve ser em primeiro lugar antes da questão física. E a gente pode ver que a referência de Samuel foi Eli. E quando você olha Eli em questão de paternidade também. Exato. Né, com seus filhos ali. Hofni e Finéias, né? Sim. Depois vocês estão aí em casa, vocês podem ler lá um pouquinho de Samuel. Tá bom? Como equilibrar autoridade, amor e discipulado sem que os filhos enxerguem o evangelho como uma imposição? Então, e aí nós voltamos lá no início da nossa conversa, né? Quando o homem ele é autoritário demais, ele não vai conseguir ser uma referência para os filhos. Mas quando ele entende o princípio do sacerdócio, que o princípio do sacerdócio é o amor, é o afeto, é o carinho e a proteção, os filhos vão crescendo com essa vivência. Ele vai tendo uma referência como pai. E quando ele tem uma referência como pai, o evangelho não passa a ser algo pesado, obrigatório. E, na verdade, um gesto de amor e de entrega.
Por quê? Porque ele cresceu vendo bons exemplos do pai. Ele cresceu vendo que o evangelho realmente transforma vidas e traz à família um ambiente harmonioso. E quando ele vê o pai orando, o pai jejuando, o pai sentando na mesa, né, consagrando alimento, sendo grato a Deus, aquele homem que não murmura, que se consagra a Deus, ele vai ter uma referência. Ele vai sentir a necessidade de vir para Deus. Isso foi com as minhas 2 filhas, né? E como homem, você entende, assim, como pai, né, como marido, você entende que existe desafios espirituais que enfrentam dentro da casa? Muitos. Primeiro, quando a criança vai crescendo, quando ela é novinha, você consegue dominá-la. Mas quando ele vai se tornando adolescente, ele vai tendo as suas próprias vontades. Ele vai tendo os seus desejos, os seus desafios, né? Ele vai passar por mudanças hormonais, mudanças de pensamento, né? Então ele vai querer algo diferente do que o pai e a mãe vivenciam. Ele vai ter sonhos. E quando o pai não tem esse relacionamento com o filho, não acessa o coração do filho para saber as necessidades dele, ele pode estar perdendo a comunicação. Mas quando existe essa harmonia de diálogo, de conversa dentro da família, o pai vai conhecendo a vontade do filho. Então o que ele vai fazer? Como um bom provedor, como um bom sacerdote, ele vai orientar o filho no caminho onde ele precisa crescer. Não fazendo em si a vontade do pai, fazer aquilo que o pai quer, mas lapidando o filho para que ele cresça desenvolvendo aquilo que ele quer fazer, seja profissionalmente, seja emocionalmente, mas dentro dos princípios de Deus. Então, para concluir, como que um homem pode construir um legado espiritual que continue impactando seus filhos mesmo depois de muitos anos, né, gerações, né, do pai passando para o filho, do filho passando para os seus filhos? Bom, nos dias de hoje nós temos alguns desafios. Primeira coisa são os desafios externos. O mundo tem muitos atrativos que podem atrair as nossas crianças e adolescentes. Então, aí vem a função do pai e da mãe, a questão da paternidade. Ou seja, quando ele tem uma referência dentro do lar, que ele conhece a família, conhece os filhos, tem uma vivência com os filhos, os fatores externos não têm muita influência dentro do lar. Então, o pai precisa fazer esse monitoramento, conhecer, sondar, ver o que o filho está acessando, quem são os amigos dos filhos. Ele precisa, vamos dizer, blindar o coração do filho com os valores externos, porque nem sempre os valores externos são os princípios de Deus dentro da casa dele. E o relacionamento familiar traz isso, né? Então, quando o pai conhece e tem essa vivência com o filho, ele vai conhecer. Então, o primeiro fator seria presença. O pai ser presente na vida do filho. Tá. Mesmo... Você fala assim, então, para mim, estabelecer um legado é presença. É presença. O pai tem que estar presente na vida do filho. Nem sempre é preciso de muitas horas, mas quando está ali, ele realmente demonstra para o filho interesse, amor, cuidado, a importância que o filho tem na vida dele. Então, a presença do pai já é algo marcante na vida dele. Porque todo adolescente, criança que tem déficits emocionais, ele vai ter problemas de rebeldia. Seja na droga, seja na bebida, seja com más companhias, porque ele não tem uma referência. Então, quando ele tem o emocional dele bem equilibrado dentro de casa com a paternidade, seja com a mãe ou com o pai presente, porque o pai é autoridade, o pai é referência. A mãe já é mais afetiva, mais cuidados, né? São funções diferentes. Ele vai crescer tendo essa referência dentro de casa. E aí o pai e a família vivendo os princípios de Deus, o que vai fazer? Ele vai conseguir nortear a vida do filho. Esse filho vai conseguir passar pelas fases da vida, mesmo que tendo desafios, mas sem perder a pegada da família, da convivência, dos princípios de Deus. E o externo não vai ter influência dentro de casa, porque os princípios de Deus já estão no coração dele. Então é o tempo de presença. Esse tempo de presença é a mesa, é o acompanhamento na vida escolar, é aconselhar o filho quando precisa, é observar o tratamento do filho com a mãe, do filho com os irmãos, até mesmo na forma com que você conduz o seu filho. É o que você diz, é o que ele vê, como você trata, como o marido trata a esposa. É tudo isso que vai formar o caráter de uma criança na vida afetiva, emocional e espiritual. Ou seja, é o exemplo que vai transformar a vida dessa criança. Então, sem presença, não tem legado. Não tem legado. Então, o que faz a criança ter um significado na vida, ter uma referência de Deus, é a presença dos pais na vida dele. E essa questão que as pessoas falam assim, meu filho é independente, às vezes o que soa é mais que o filho é largado. Né? Uma criação, a qual vai deixando o filho fazer o que quiser. Olha como
pedagogo, como profissional da educação, né, orientador educacional, não existe criança independente. Né? Ela pode ser independente no cuidado das coisas dela, do material dela, mas a criança, o adolescente, ele precisa da presença do pai. Ele precisa do acompanhamento do pai, ele precisa da autoridade dos pais, ele precisa do monitoramento dos pais, nas suas ações, no que acessa, nos amigos, entendeu? Ele só se torna dependente quando ele tem maioridade, ele é dono de si e das suas emoções, e seu comportamento é um comportamento adequado nos padrões da família cristã. Uma frase que define o Reinaldo, como pai, como marido, como pessoa. Uma frase que me define: gosto muito, eu e minha casa servimos ao Senhor. Não é? Porque eu não me vejo socialmente sem a minha estrutura de família. Sou apaixonado pela família, sou apaixonado pela minha família. E eu vejo que, a partir da construção da minha família, Deus tem transformado outras famílias através da nossa. Quando eu olho para minhas filhas, elas vivenciam aquilo que ela aprendeu dentro de casa. E ela conseguiu levar isso de uma forma tão extraordinária que os amigos delas se transformaram através da vivência dela. Se você pudesse deixar uma mensagem agora para quem está te assistindo, qual mensagem seria? Não negocie o tempo de mesa com a sua família. Não importa o seu dia a dia, a sua correria, a sua família é seu maior bem. É ele o seu porto seguro. Quem vai te amparar nas suas necessidades, seja qual for ela, é a sua família. Que bênção. Isso aí, então, pessoal, vocês ouviram, né? Falando nisso, ó, algumas coisas que a gente citou aqui vai estar lá no podcast anterior, falando com a Solange sobre mesa posta. Então você não pode deixar de assistir também sobre mesa posta e agora sobre sacerdócio e paternidade. E mais uma vez, obrigado por esse bate-papo muito interessante e muito importante para essa geração. Eu que agradeço esse presentão de estar aqui, vivendo essa experiência nova com vocês. Amém, obrigada. Tchau, tchau, gente. E até a próxima.